Bom dia, meus alunos do primeiro ano. Estamos aqui para fazer aquilo que propomos na semana passada. Uma aula de exercício envolvendo as ideias de calor e temperatura, né? Então vamos lá. Primeira questão. Podemos dizer por que dizemos que um corpo contém uma temperatura, mas não contém calor? Lembre-se, temperatura é o quê? É a medida da agitação da matéria, que nunca está em repouso, não é isso? Então o corpo contém temperatura, ele contém uma agitação natural, porque a matéria nunca está em repouso. Mas calor não. Calor é energia em trânsito. Então, essa energia em trânsito é entre corpos de diferentes temperaturas, lembra? Já falei isso tantas vezes. Diferentes temperaturas. Estou colocando essas definições, mas eu estou respondendo oralmente. O calor é energia em trânsito entre corpos de diferentes temperaturas, ou seja, dois corpos eles podem ter uma temperatura de mais de 1000 graus, mas se eles têm a mesma temperatura, um está com 5000 graus, outro está com 5000 graus, eles não trocam calor. Agora, mas eles contêm uma medida de agitação de suas moléculas, então ele contém temperatura, ele contém uma temperatura que é a medida da agitação. Mas o calor é uma energia que transita de um corpo para outro só quando as temperaturas são diferentes. Então o corpo não contém calor, porque calor não é uma energia que se guarda no corpo. É como você vai imaginar assim, duas pessoas quando elas estão conversando. Uma que está mais agitada, num diálogo, num discurso, então está com os nervos mais inflamados, ela acaba agitando a outra também. Ela contagia a outra. Então o calor é uma energia que um corpo contagia o outro quando as suas vibrações, quando as suas agitações da matéria são diferentes. Agitações diferentes, ou seja, energia cinética das moléculas do corpo é diferente, então eles têm temperatura diferente. Se as temperaturas são diferentes, vai haver troca de calor do corpo de maior temperatura para o de menor. Então a energia em trânsito é chamada energia térmica, certo? Mas só se manifesta essa transferência, essa presença do calor, quando os corpos têm essa temperatura, essa agitação diferente. Caso contrário, não há transferência de calor, ou seja, corpos podem estar muito quentes, mas se a temperatura deles é a mesma, não há transferência de calor. Por isso o corpo não contém calor, o corpo contém a temperatura, porque a temperatura é a medida da agitação da matéria. Então é isso. Outra questão aqui agora, a segunda diz: dois corpos expostos à mesma fonte de calor, com a mesma quantidade de água durante 1 hora. Aí diz, um corpo é aluminizado e outro é negro. O que ocorrerá se suas temperaturas são... Essa é uma pergunta. O que ocorrerá se suas temperaturas são inicialmente iguais? Gente, um corpo aluminizado pode ser uma lata de alumínio com água, que ele disse que é a mesma quantidade de água, e outra lata pintada de preto, todinha por dentro e por fora, seria o corpo negro. O corpo escuro vai absorver o calor. O corpo aluminizado vai refletir o calor. Então, o que é que a gente aprendeu? Quando o corpo absorve calor, sua temperatura tende a subir. Então, depois de um certo tempo, se você usar um termômetro, a temperatura no recipiente negro vai estar bem maior da água lá no recipiente negro do que no recipiente aluminizado. Então é isso, gente, viu? Por conta de haver uma absorção maior de calor, já que o corpo aluminizado vai refletir esse calor, porque ele vai transferir esse calor, vai refletir esse calor e não a absorção será menor. E aí ele vai esquentar menos, ou seja, ele terá uma medida de agitação da matéria menor. Então o corpo negro, ao absorver calor, repito, ele absorve calor, a estrutura do corpo negro
fica mais agitada, denunciando o quê? Uma temperatura maior. Ok? Então, um forte abraço a vocês. Não, vamos continuar, né? Desculpa aí, viu? Tem mais questões, tá certo? Vamos para a próxima questão. Bom, gente, na nossa terceira questão, ela diz o seguinte, ó. Determine a quantidade de calor necessária para 1 kg de gelo a menos 5 graus Celsius para que 1 kg de gelo a menos 5 graus Celsius atinja a temperatura de mais 5 graus Celsius. Olha, você sabe que há uma pressão de uma ATM, a temperatura de congelamento do gelo é 0 graus Celsius. Então o gelo não pode ir de menos 5 para mais 5 a uma pressão de uma ATM. O gelo só pode ir de menos 5 a 0. Quando ele virar água, é que a água pode ir de 0 a mais 5. Então a casca de banana aí, que dá a entender que você vai ter gelo a 5 graus Celsius. A não ser que ele dissesse que a pressão não era de uma ATM. Mas quando o problema não informa, a gente admite a pressão a nível do mar. Então o ponto de congelamento é 0 graus Celsius. E aí nós teremos aí 3 etapas. Uma etapa em que a temperatura vai de menos 5 até 0. O gelo pode fazer isso, porque o gelo pode ir até 0. Aí ele derrete todinho. Quando ele derreter, ele vai de 0 a 5. Ok? E aí? Como é que a gente vai fazer aí nesse caso? A gente vai fazer o seguinte. Em primeiro lugar, vamos de menos 5 a 0, onde o calor específico do gelo foi dado, que é uma característica da substância, né? E a forma é aquela em que MC ΔT, onde há sensibilidade à temperatura, né? O calor quando se modifica a temperatura, como foi dito na aula passada. Então a massa de gelo é 1000 gramas, que é 1 quilograma. A gente usa a unidade em grama, porque toda unidade de calor específico e de L aqui é calor latente de fusão, também é em grama. Então eu tenho que usar a massa em grama, 1000 gramas, que é 1 quilo. O calor específico do gelo, 0,5, vezes a mudança de temperatura, de menos 5 a 0. Repito, o professor, aqui não é de menos 5 a mais 5, porque o senhor está indo de menos 5 a 0? Porque o gelo não vai a mais 5, o gelo só vai a 0. Então, para usar esse número aqui do calor específico do gelo, eu só posso ir até 0. Então, a variação de menos 5 a 0 é de 5 graus. ΔT é a variação. Temperatura final menos a inicial. 0 menos menos 5 vai dar 5. De menos 5 a 0, se você contar, são 5 unidades, que é a variação. Então, a massa de 1000 vezes o calor específico é 0,5. Vezes 5 é a variação de temperatura, dá 2.500 cal. Quando ele receber 2.500 cal é a unidade de calor, chamada de caloria. O calor é representado pela letra Q e sua unidade é o cal. Então 2.500 calorias, ou cal, é o calor necessário para o gelo sair de menos 5 e chegar onde? Em 0. Quando ele chega em 0, só aí é que ele começa a derreter. E quando derrete, a temperatura vai ficar sempre em quanto? Lembra que eu falei? Durante o derretimento, na aula teórica passada eu falei. Está lá no Google, é só você procurar o vídeo anterior. Temperatura é 0 grau, 0 grau, 0 grau durante o derretimento. Então, não dá para usar essa fórmula aqui com mudança de temperatura, porque ela não vai mudar durante o derretimento. Ela só mudou porque foi de menos 5 a 0. Enquanto ia de menos 5 a 0, não derretia. Agora que chegou em 0, vai começar a derreter. E, vai derreter, vai receber calor, e se eu usar essa fórmula eu não vou poder calcular, porque eu não tenho mudança de temperatura para poder calcular. Então como é que eu uso para calcular o calor durante o derretimento? Massa vezes o calor latente de fusão, derretimento do gelo. A massa de 1000 gramas e o calor latente de fusão está aqui, ó, 80. Então 1000 vezes 80, 80.000 calorias. Veja bem, para sair de menos 5 a 0, o gelo precisa de 2.500. Mas quando chegar em 0, ele precisa agora de mais 80.000 para derreter. Quando ele receber os 2.500, chegar a 0 e os 80.000 para derreter, dá 82.500. Ele já não é mais gelo,
Já derreteu, agora é água. Mas ainda não chegou na temperatura que ele quer, professor, porque aqui é 0 grau e a temperatura aqui é mais 5. Então agora a água, que não é mais gelo, vai de 0 a 5. E o que é que muda? O calor específico da água, embora não esteja no problema, eu estou dizendo para você, ele é 1. Então eu não posso usar mais meio, porque eu não tenho mais gelo. A substância agora está no estado líquido. E o calor específico da água no estado líquido é 1. Lembre-se, o calor específico é uma característica do material e do estado físico que ele apresenta. É o mesmo material, mas o estado físico é outro. O calor específico é 1. E agora por que eu volto a usar MC∆T que eu não usei aqui? Porque a temperatura vai voltar a mudar, porque não está mais mudando o estado físico. Já derreteu, já é água. Então a água vai de 0 a 5. Se tem mudança, eu substituo ΔT por 5, que é a variação. O calor específico não é mais meio, porque agora é água. E água no estado líquido, o calor específico é 1. Vezes a massa, que é de 1000 gramas. Que apesar de ter derretido, a massa continua a mesma, né? O gelo virou água, mas continua sendo 1000 gramas. Então 1000 vezes 1 vezes 5, 5000 cal é a quantidade de calor necessária para elevar a água de 0 a 5. Então para sair de menos 5 e chegar em 5, foi necessário receber 2.500 no gelo para chegar a 0, 80.000 para derreter e mais 5.000 para sair de 0 e chegar em 5. Então o calor total, 2.500 mais 5.000 mais 80.000, 87.500 calorias é a quantidade de calor necessária para fazer esse gelo sair de menos 5 e chegar em mais 5 graus. Só tive que fazer isso porque ele pediu uma temperatura antes do congelamento e uma temperatura já depois do derretimento. Uma temperatura no congelamento, perdão, e uma temperatura no estado líquido. Então ele atravessou o estado físico. Ele mudou o estado físico de sólido para líquido. E as temperaturas atravessaram essa mudança. Por isso eu tive que quebrar a etapa em 3 processos. Um onde a temperatura vai de menos 5 a 0. Outro em que a temperatura é constante de 0 grau. E outro em que a temperatura vai de 0 a 5. Para poder sair de menos 5 e chegar em 0. Por que eu tive que quebrar? Porque mudou o estado físico. O calor específico daqui é gelo, mas quando derreteu aqui, que virou água, o calor específico da água é 1. Então dá 2.500 mais os 5.000 mais 80.000 do derretimento, 87.500 cal é a quantidade de calor total necessária para fazer esse gelo sair de menos 5 a 5. Vamos para a próxima questão. Bom, nessa quarta questão, nós temos uma fonte calorífica que ela fornece 150 calorias por segundo. Ó, gente, esse quantidade de energia, calor é uma energia em trânsito, lembra, energia térmica. Então uma fonte calorífera significa dizer o quê? Uma fonte de calor, consequentemente, quer dizer o quê? Uma fonte que trabalha com a temperatura maior do que os corpos que estão ao seu redor. Então se um corpo tem uma temperatura bem maior dos que estão ao seu redor, ele pode ser chamado de fonte calorífica, porque é ele quem vai fornecer o calor para os corpos, porque quem tem maior temperatura cede o calor, e quem tem menor temperatura recebe o calor, né? Certo? Então, o que é que você vai notar? Se a temperatura da água variar a 40 graus Celsius em 1 minuto, sendo o calor específico dele uma caloria, determine a massa de água em gramas desse processo. Ou seja, a massa de água que recebeu o calor dessa fonte calorífica. Bom, se é 150 calorias por segundo, o que é que você nota? Em 1 minuto, já que ele falou que o tempo em que essa água aquecia 40 graus era 1 minuto, é 60 segundos. Então, vai ser 150 para cada segundo vezes 60. É a quantidade de caloria para 1 minuto. Então, essa é a quantidade de calor que vai estar aqui. Eu vou usar novamente Q de calor igual a M vezes C vezes ΔT, porque ele falou em variação. Se há sensibilidade na mudança de temperatura, então a fórmula é essa. Quando há mudança de estado físico, é aquela que você viu na questão anterior, que eu utilizei no processo. Então, 150 vezes 60 é o calor, ok? O calor específico da água foi dito aqui, ó, no outro problema não está, mas aqui está, ó, calor específico da água 1
e a variação de temperatura foi de 40 graus Celsius. Então, assim sendo, o 40 está multiplicando com M, ele passa para baixo dividindo. Por que eu não multipliquei 150 vezes 60? Porque eu quero mostrar uma técnica para vocês, que em vez de eu multiplicar e achar um número bem grande, eu posso aqui fazer uma simplificação. Corto os zeros, que é uma simplificação por 10, e aqui eu divido por 2, vai dar 3. Se eu dividir aqui por 2, vai dar 2. Então eu fico 150 vezes 3 dá 450 dividido por 2. E aí fica fácil, 450 por 2, 225 gramas é a massa de água que vai sofrer uma variação de 40 graus, certo? Nesse 1 minuto. Essa massa de água vai sofrer uma variação de 40 graus nesse 1 minuto, quando recebe o calor dessa fonte calorífica da taxa de 150 cal por segundo. Lembrando, são 150 cal por segundo, é a capacidade da fonte. A cada segundo ela libera 150 calorias de calor. Só que esse processo durou 1 minuto. Então você vai ficar somando 150, 150 até completar 60 segundos. Então você faz 150 vezes 60. E você tem o calor que total nesse 1 minuto. Que a fonte forneceu a água. A massa de água é o que ela quer saber. O calor específico da água é 1 e a mudança de temperatura que a água sofreu foi de 40 graus. Ele já fala varia. Então ele não disse a temperatura que a água tinha antes nem depois, mas diz que a variação foi de 40 graus. Então você põe aqui, já que ΔT é a mudança mesmo da temperatura. Ok? Vamos fazer a última questão. Bom, a nossa última questão diz: determine o calor específico em caloria por grama grau Celsius de uma substância de massa de 500 gramas recebendo 5.000 calorias de uma fonte térmica e sofrendo uma variação de 20 graus Celsius em sua temperatura. Bom, se ele quer o calor específico, ele não quer que você calcule o calor, então não deve ser o calor que deve estar isolado na equação, já que ele não quer calcular o calor. Então, se ele quer calcular o calor específico, ele tem que isolar o calor específico. Então, como a massa e a variação de temperatura estão multiplicando, elas invertem a operação dividindo. Elas passam a dividir com o calor, já que eu quero isolar o calor específico, porque eu isolo aquilo que eu pretendo calcular. Assim sendo, o calor ele diz que é de 5.000 cal, tá aqui. Ele diz que a massa é de 500 gramas, tá aqui. Trocar M por 500. E a mudança de temperatura ele falou que foi de 20 graus. Tá aqui. Cortando os zeros, né? Eu tenho aqui 2 zeros. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, cada corte desse zero é uma simplificação por 10. Divide por 10 em cima e embaixo. Então eu fico com 5 dividido por 5, que é 1. E o 2 que sobrou aqui, ó. E R$1 dividido para 2, né? 1 dividido para 2, 0,5 ou 50 centavos, se você quiser pensar em dinheiro. Tem uma substância que a gente estava usando agora há pouco, num estado físico, que o calor específico dela deu 0,5. A gente fez agora um problema com ela. Que substância foi essa? O gelo. Então, se eu fosse chutar, eu diria que isso é gelo. Que ele não disse qual era a substância. Ele determina o calor específico de uma substância. Substância é água no estado de gelo, no estado sólido, podemos dizer assim. Então agora eu já sei, né? 500 gramas de gelo recebem 5.000 calorias de uma fonte térmica. Quem pode ser a fonte térmica? O próprio ambiente, né? Porque o gelo vai estar na temperatura de 0 graus Celsius, no 0 grau não. Se ele sofreu uma variação de 20 graus, vamos supor que ele estava a menos 20 graus, a 20 graus negativos, que foi de 20 graus a 0 para que a variação dele seja de 20 graus. Então ele sai de menos 20, eu estou tentando interpretar a condição do problema. Então ele sai de menos 20, vai a 0, varia 20 graus, meio quilo de gelo, e a fonte térmica aqui pode ser o ambiente, que tem uma temperatura de 27, 28, 30 graus, cedendo o calor, né? O de maior temperatura, 30 graus, cede o calor para ele, que estava a 20 graus negativo. Estamos supondo que esteja a 20 graus negativo, mas desde que a variação seja de 20 graus. Então é isso.
o calor específico é 0,5 e está respondido o problema. Vou encerrar por aqui essa videoaula. Um forte abraço a todos os alunos aí do terceiro ano. E na semana que vem mais exercício. E deve haver um formulário Google para vocês responderem, viu? Um forte abraço a todos.